Seja muito bem-vindo ao podcast Amadas do Pai, com as apresentadoras Deig Lima e Rayane Silva. A paz do Senhor, amados e amadas do Pai, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast Amadas do Pai. Um lugar onde Deus transforma histórias em testemunho vivos. Pastora Rayane. Pastora Deig, a paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Pai, prepare o seu coração, porque o episódio de hoje está forte, está profundo e extremamente impactante. Glória a Deus. Hoje nós temos a honra de receber uma mulher de Deus, uma evangelista que carrega uma história marcada por dor, mas também por milagre, restauração e fé inabalável. Seja muito bem-vinda, minha amiga evangelista Cláudia Aguiar. Amém. Obrigada por me receber aqui. É uma honra. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, minha querida. Para começar, antes de entrarmos no seu testemunho, queremos conhecer um pouco da sua raiz. Evangelista Cláudia, conta pra gente como foi a sua infância, como foi a sua criação, em que momento você teve um encontro verdadeiro com Jesus. O podcast Amadas do Pai é todo seu. Amém, amém. Graça e paz para todo mundo que está aí participando dessa live, ouvindo. É um grande prazer estar aqui com a pastora Rayane, pastora Deig. Vocês são muito amadas. Eu honro a vida de vocês e falar um pouquinho sobre mim. Eu sou filha única, tenho 53 anos. 54? Não sei. Eu fiz aniversário agora esse ano. Se não é 53, é 54. E sou casada com o Ed já há 30 anos. E tenho uma filha de 29 anos, casada com o Jonathan. E tive um filho também, o Noah, que faleceu quando ia fazer 2 anos. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a minha infância, né? Eu, filha única, eu fui criada pelos meus avós. Meu pai veio para cá, para América, quando eu tinha 6 meses. E fui criada praticamente pelos meus avós. Então eu tenho a minha figura paterna foi meu avô e a figura materna foi a minha avó. Minha mãe trabalhava muito, estudava, então eu quase não tinha um relacionamento com a minha mãe. A gente passava os finais de semana junto, o tempo que ela tinha disponível, mas era bem pouco. Então eu fui criada com os 9 filhos dos meus avós. Então a gente que se criou juntos, meus tios. E como eu era filha única, eu era a neta mais velha, né? Então eu fui super mimada, super protegida, né? Glória a Deus. E meu pai, como eu falei, ele veio pra cá fazer o sonho americano com alguns amigos. Os amigos voltaram e ele ficou. Ele retomou a vida dele, casou novamente. E eu só fui conhecer ele quando eu tinha 8 anos de idade. E foi justamente nessa época em que eu perdi a minha figura paterna, meu avô, né, que ele era a maior referência para mim como pai. E os meus avós eram católicos, né, eles me levavam à igreja e eu tenho lembranças assim muito marcantes do meu avô lendo a Bíblia, minha avó rezando o terço todas as noites, né? E a minha mãe trabalhava durante o dia, estudava à noite, fazia faculdade, então raramente a gente passava tempo junto. E com 19 anos eu conheci o meu esposo e 4 anos depois a gente casou. Né? E ele tinha esse sonho de vir para a América. Então, quando a gente veio para a América, eu estava grávida de 4 semanas da minha filha Julie. E o Senhor, ele sempre esteve presente na minha vida, mesmo eu não conhecendo ele, né? Como eu conheço hoje, mas ele sempre esteve presente na minha vida. Eu orava, eu colocava tudo nas mãos dele, né? E mesmo não sendo também católica praticante, né? Eu tinha um relacionamento já com o Senhor. E eu confiava nele, né? Então, assim, o fato de eu vir para a América grávida, recém-casada, eu coloquei nas mãos do Senhor. Mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem, né? Eu coloquei nas mãos do Senhor. Senhor, tô grávida, não sei como que vai ser. Isso há 30 anos atrás, né? Poucos brasileiros, conhecia pouquíssima gente. E a gente veio. Né? Mas pulando essa parte, né? Um encontro verdadeiro, real e palpável, né? Com o Senhor aconteceu
quando ele se revelou a mim muito poderosamente, né? Após a perda do meu filho. Foi um acidente doméstico. Ele estava prestes a completar 2 anos de idade. E andava, corria, a gente fazia tudo junto, né? A minha filha, naquela época, tinha 15 anos, e aí a gente teve um filho. Então, assim, ele era o bebê, o bonequinho da casa, né? E a gente aproveitou muito essa fase, muito como família, né? Então, assim, foi muito gostoso o tempo que a gente passou junto. E nessa época eu já conhecia Jesus, já havia me batizado, já era bem ativa na igreja, né? A casa onde a gente morava, ela tinha um quintal voltado para o lar. E nesse dia do acidente, eu estava ajudando uma amiga com alguns documentos de um processo trabalhista que ela estava tendo, né? Então eu tinha ajudado ela a semana inteira, né? Isso foi numa quinta-feira, inclusive foi em maio. Então o mês de maio para mim é super, como fala assim, bittersweet, né? É agridoce, é doce, mas também é amargo, porque é o aniversário do meu marido dia 9, aniversário da minha filha dia 24, e no dia 31 foi o dia do acidente dele. Meu Deus. Então, assim, uma semana antes a gente estava comemorando o aniversário da minha filha. 2 semanas antes a gente estava comemorando o aniversário do meu marido, né? Então, todo ano é um pouquinho complicado. Mas, glória a Deus, né? Que o Senhor é conosco, que a gente, né, tem o Senhor, que a gente compreende que os planos dele são sempre para o bem e nunca para o mal, né? E a gente entende isso hoje, mas naquela época não foi bem assim, né? E naquele dia eu estava ajudando ela, a gente ia repassar, né, o que a gente tinha feito a semana inteira, revisar, fazer uma revisão geral para quando ela fosse apresentar aqueles documentos ia estar tudo certinho, né? Então, naquela manhã eu levei a minha filha para a escola, voltei, coloquei o Noah de novo na cama e ela me ligou e falou assim: Cláudia, tô indo aí na sua casa. Eu falei, tá bom, pode vir e já entra, né? Eu vou deixar a porta aberta, você entra, que eu vou estar fazendo um café pra gente. E aí, ela veio, né? Entrou, o Noah estava dormindo, né? E quando ela chegou, ela foi direto para a cozinha. A gente tomou um café e pouco depois, assim, passou um tempinho, o Noah acordou. Eu troquei a roupa dele, preparei o cafezinho dele, e aí ele foi brincar na sala, assistir televisão e brincar na sala. Em um abrir e fechar de olhos, a gente perdeu ele de vista. Em questão, assim, de minutos, a gente perdeu ele de vista. Ele encontrou a porta entreaberta e ela não esqueceu de fechar, um lapso, né? E na hora, eu pensei, ele foi pro lago porque ele amava aquele lago, né? Durante o final de semana, depois da igreja, ia todo mundo da igreja lá para casa fazer churrasco, aproveitar o lago no verão. Então, assim, era aquilo ali, ele amava, né? Então, assim, na hora, o Senhor falou assim, ele foi pro lago. E eu fui direto pro deck e eu não vi, eu olhei para todos os lados e eu não vi. E quando eu não vi, porque eu não vi ele na água, a minha amiga já foi e pulou. E aí eu pensei, eu vou subir para ver se ele foi para a rua. Só que nesse subir para ir para a rua, eu já fui ligando pro 911. E já fui falando com a polícia, olha, meu filho sumiu, questão de segundos aqui, de minutos, e eu não sei onde que ele tá, eu não consigo achar ele e tudo. E quando eu tava, porque a casa ficava mais para baixo, né, e eu tinha que subir para ir para a rua, eu escutei um grito. Foi um grito de terror. E era o grito dela. E aí eu corri. E quando eu corri e cheguei no deck novamente, eu joguei o telefone de lado e ela estava segurando ele, né? E quando eu peguei ele no colo, eu coloquei ele no chão, deitei ele no chão, e eu trabalhava em clínicas, numa clínica de saúde, e a gente aprende a fazer o CPR, as manobras, né, de reanimação, e tudo que eu tinha aprendido aqueles anos todos que eu trabalhei em clínica foi sem sucesso,
né? Respiração boca a boca, as manobras. Então, assim, num desespero, daquele desespero, eu peguei ele nos braços e eu corri pro meio da rua, subi, né, o morrinho, e corri pro meio da rua na esperança de encontrar alguém que pudesse me ajudar, porque eu não estava conseguindo. Então, foi então que um policial, que era meu vizinho, ele recebeu, né, ele respondeu a chamada, né, e veio o nosso socorro. Então, ele pegou o Noah do meu colo e começou a fazer as massagens cardíacas também, né, e eu só clamava a Deus, né, eu pedia a Deus: Senhor, como tu ressuscitou Lázaro, ressuscita o meu filho, porque eu sabia que quando eu peguei ele, eu já sabia que ele estava morto. Meu Deus. Então, eu estava ali clamando: Senhor, tu pode fazer todas as coisas, como tu ressuscitou Lázaro um dia, ressuscita meu filho, né, só que dentro de mim era uma sensação, era um sentimento de que a minha oração não estava chegando até Deus. Parecia assim que o céu tinha se fechado para mim naquele momento ali. Uhum. A oração não estava, o meu clamor não estava chegando até ele. Então, naquele momento, eu me senti abandonada. Eu me senti sozinha, eu me senti desamparada, eu me senti completamente perdida. O meu mundo, que era tão feliz, a nossa família era tão alegre, a gente estava tão completos, o meu mundo, ele escureceu naquele momento. E eu tinha perdido meu filho. Então, tantas perguntas começaram ali dentro da minha cabeça a ecoar dentro de mim, sabe? O que vai ser de nós agora? Enquanto os policiais faziam as massagens cardíacas, eu tentava reanimar ele ali na rua e colocando ele dentro da ambulância, me pegando, levando para a ambulância junto para a gente ir para o hospital. No caminho do hospital, aquele monte de pergunta na minha cabeça, né? Como que eu vou contar isso para minha filha que estava na escola? Meu marido estava trabalhando, né? Meu marido, ele era mergulhador em Angra dos Reis. Então, assim, isso para ele é um trauma muito grande, porque ele fala assim, ele conta que ele salvou muitas pessoas e não estava lá para salvar o nosso filho, né? Então, assim, como que eu vou contar isso para eles? Será que eu ia ser presa por negligência? Porque a gente está na América, é tudo tão diferente. Será que eles vão acreditar em mim que eu não tive culpa, né? Então, assim, perguntas sem respostas. E aí nós chegamos no hospital, eu trabalho nesse hospital que a gente chegou, e todos os dias eu estaciono o carro exatamente onde a ambulância entrou, no lugar que a ambulância entra, no lugar que eu entrei junto com a ambulância com meu filho. Então, todos os daquela cena. Então, você tem muito, muito dependente do Senhor, confiar muito no Senhor para ver isso tudo, todos os dias. E então, assim, os dias foram se passando, né? Extremamente difíceis, até o dia do enterro, que foi uma semana depois. Aqui na América, infelizmente, né, demora muito para a gente finalizar aquele processo, né, e começar realmente a sentir o luto, né? Então, assim, foi muito difícil. A minha médica, a mesma médica do meu esposo, e ela lá na clínica, né, logo que ela soube, né, da morte dele, do nosso filho, e ela encheu a gente de remédios para acordar, remédio para dormir, remédio para lidar com aquela situação durante o dia. Então, assim, era muito remédio, e é um erro muito grande dos médicos aqui tentar colocar esse band-aid, né, porque eu não estava sentindo nada, né? Aquilo tudo assim acontecendo, as pessoas vinham na minha casa, e a gente foi para casa de uns amigos nossos também,
porque eu não queria voltar para o lugar onde tudo tinha acontecido. Mas eu estava assim, igual um zumbi. Eu não tinha sentimentos, eu não estava vivendo aquilo ali. E aí teve um dia que... Aí aconteceu que a gente, né, enterrou ele, e foi algo muito bonito, porque juntou uma igreja que estava dividida, né? Nessa hora da dor, as pessoas se aproximam uma das outras, né? Foi muito bonito, foi muito bonito. Então, passaram alguns meses, né? Eu vou pular um pouquinho. Passaram assim cerca de 2 meses, né? Que houve um enterro e a gente voltou, né? A rotina. E o Senhor, então, ele se revelou a mim. Através de uma pastora do Brasil, pastora Vashi. Ela lida com cura, com libertação, é uma bênção, né? Eu não conhecia ela, mas ela estava aqui ministrando aqui na América, nesse dia, naquele mês. E então, através da minha pastora na época, ela me deu o telefone dessa pastora Vashi, da pastora Vashi, e ela não me conhecia, eu não conhecia ela, né? Ela não sabia da minha história, e ela era muito usada nesse ministério de cura e de libertação. E a minha pastora falou: Cláudia, você precisa conversar com ela, ela vai te ajudar, porque você se enterrou junto com o seu filho. Você literalmente se enterrou junto com o seu filho, e você precisa se libertar disso. E aí fui lá, me encontrei com ela, uma bênção, e durante a ministração, através dela, Jesus falou comigo. Ele disse que conhecia a minha dor e que sabia exatamente o que eu estava sentindo, né? Que ele esteve comigo e que ele estava comigo naquele dia tão difícil para mim, né? E eu lembro de estar com os olhos fechados durante a ministração, né? Que ela falou: Cláudia, fecha os seus olhos agora, que o Senhor quer se revelar a você, né? Ele está aqui na sua frente agora, ele quer se revelar a você. E eu, com os olhos fechados, literalmente eu via o Senhor na minha frente. Eu não via o rosto dele, mas eu sentia e via a presença dele ali. Era muito palpável. E quando ela falava aquelas palavras que ele estava falando, né? Eu escutava a voz dele através dela, né? E aí quando ele falava assim, eu estava com você naquele momento. Aí eu lembro que eu ri, que eu balancei a cabeça. Que não. E eu ri. Uau. Falei, não. E então ele disse: eu estava com você e eu não te abandonei. Seu coração estava endurecido, né? Todo esse período. Tá. Uau. E ele falou: eu não te abandonei. E aí eu pensei assim, não é da carne dessa mulher, porque essa mulher não sabe de nada do que eu passei. E foi exatamente esse sentimento que eu tive ali naquele momento de abandono, né? Eu fui abandonada. Eu servia na igreja, eu era líder de jovens, eu era líder da mídia, eu dizimava, eu era fiel, eu estava sempre na igreja, eu fazia estudos, era, né? como orava, estava na intercessão, estava ali direto, né? E por que comigo? E na hora que eu clamei, que eu pedi, eu me senti daquele jeito, abandonada. Então, naquele momento, eu respondi que não. Que ele não sabia. Ele não sabia o que eu estava sentindo. Ele não sabia porque ele não estava ali. Ele não estava ali comigo. Eu estava sozinha, eu estava abandonada, eu estava acuada naquele momento, eu estava me sentindo culpada. Eu estava me sentindo a pior mãe. Eu estava me sentindo sem saída. Meu mundo estava cinza. Ele era todo colorido. E de repente ele ficou cinza. Então o Senhor falou novamente: eu sei o que você sentiu.
E aí eu ainda mais firme, mais audaciosa ainda, eu falei, não, tu não sabe. Aí foi quando a resposta dele veio muito firme também. Eu sei. Porque eu senti o mesmo quando eu fui colocado naquela cruz. Uau! Então, naquele instante, diante daquelas palavras, que mais tu pode questionar? Que mais você pode fazer? Não vou fazer mais nada. Ele sabia, ele estava ali comigo, porque foi exatamente assim. Ele não falou, pai, por que tu me abandonaste? Foi exatamente as minhas palavras. Tu me abandonaste. Então, assim, foi muito palpável, foi muito forte, né? E ali todo o peso que eu estava carregando, tudo aquilo ali começou a cair. Começou a sair de mim. Então eu pedi perdão. Pedi perdão. E ali eu pude sentir o abraço do Senhor. E ali houve cura. E ali houve cura. Mas antes disso, amada, no dia que aconteceu tudo, né? Você percebeu algo diferente antes de tudo acontecer ou foi algo totalmente inesperado? Assim, foi algo completamente inesperado naquele momento, né? Não houve nenhum sinal natural que eu me preparasse para o que estava prestes a acontecer. Mas olhando depois... Sonho, não teve sonho, não teve sentimento, teve sonhos? Sim, sim. Uau! O Senhor, ele estava me preparando. Porque logo que ele nasceu, a gente foi num culto, e ele tinha meses, assim, 2 meses, eu acho, a gente foi num culto, e uma pastora também foi usada para falar que ele não era meu, que ele só estava comigo por um determinado tempo. Ela foi bem clara, ela falou assim, seu filho, ele não é seu, ele é do Senhor. E ele só tá aí com você por um tempo. Uau! E aí eu pensei assim, legal, ele vai para as nações, ele vai ser um missionário, né? Bacana. Então, assim, sempre tinha algum aviso, algum sinal, uma bandeira falando, né? Só que no último mês, que a gente, antes do acidente, o Senhor, ele me direcionou a ler o livro de Jó. Uau! E então, assim, eu não entendi o porquê, mas hoje eu vejo que ali ele estava trabalhando no meu coração, para mim confiar nele, mesmo no meio da dor e da perda. E durante aquele mês, lendo o livro de Jó, eu tive um sonho. Eu sonhei com um casal da minha igreja na época, e que o filho estava com os lábios assim todo roxo, com algumas bolinhas, estava muito doente. A aparência dele realmente era de morto. E eu lembro que o pai estava muito revoltado. Exato. O marido ficou. Né, ele falava assim, por que vocês estão aqui? Eu não quero ver ninguém. Né, no sonho, o pai do menino falava, eu não quero ver ninguém. Vocês não estão vendo que o meu filho está doente? E a mãe também, né? E aí eu lembro que eu subi, a gente estava na igreja, né, onde estava aquilo tudo acontecendo, e eu subi para a igreja, e no andar de cima da igreja tinha uma janela muito grande de pedra, e quando eu entrei naquele lugar, a mãe do menino estava ali, e ela estava conversando com alguém. Então, quando eu me aproximei, só que essa pessoa que ela estava conversando era Jesus, só que ele estava do outro lado, flutuando na janela. Ela estava do lado de dentro, como se ela fosse se jogar. Ele estava ali, conversando com ela. Só que quando eu cheguei no local, ele se escondeu de mim. E aí, eu lembro que eu acordei, eu acordei naquela manhã de ter tido aquele sonho, e eu liguei para a minha discipuladora, e eu falei, Nilzinha, eu tive um sonho e eu devo estar em pecado, eu devo estar fazendo alguma coisa que não está agradando o Senhor.
porque ele se escondeu de mim. Ele não quis falar comigo. Ele estava conversando com a Madalena, mas ele não quis falar comigo, ele se escondeu de mim. Aí ela falou assim, não, Cláudia, ele não se escondeu de você. Eu não sei o significado do seu sonho, mas vamos orar, porque o Senhor vai revelar. Mas se o Senhor ele se revela em sonho, é porque você está em santidade, você está buscando, porque senão ele não se revelaria. Então, o fato dele ter se escondido, a gente não entende agora, mas a gente vai entender. Então, assim, o Senhor, ele foi avisando, né? Ele estava me deixando, preparando já o meu coração de certa forma, né? Então, humanamente, foi totalmente inesperado. Mas espiritualmente, eu creio que Deus, na sua soberania, já estava me sustentando e me preparando, mesmo sem eu perceber. Evangelista Cláudia, você chegou a falar que se sentiu culpada, né? Como foi lidar com esse peso emocional? Foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Foram momentos que eu me senti extremamente culpada por tudo que aconteceu. Foi um peso emocional muito grande, né? E eu questionava o tempo todo se eu poderia ter feito alguma coisa diferente, se eu poderia ter evitado alguma coisa, o que aconteceu, né? Sim. E lidar com isso não foi fácil, não é fácil. E espiritualmente, como que você se via espiritualmente? Mesmo não, antes de ter esse encontro com o Senhor, né, que aconteceu, que ele se revelou para mim, espiritualmente eu não desisti do Senhor. Eu lembro que nas minhas orações eu falava assim, ok, eu tô nessa situação, eu passei por isso, agora eu vou fazer igual Jacó. Eu vou segurar na tua mão e eu não vou te deixar e você vai me ajudar a passar por isso. Mas eu era muito audaciosa com o Senhor. Muito audaciosa, né? Eu falava, não vai me abandonar, não vai me abandonar, né? Então, assim, eu continuei indo à igreja, até porque eu tinha minha filha, tinha o meu marido, né? Que eu precisava ser a coluna para os dois, né? E tipo assim, eu continuava buscando, mas o que acontece? Satanás, ele é o pai da mentira. E ele tenta o tempo todo colocar pensamentos de acusação e condenação na gente. Né? Então foi muito, muito difícil lidar com isso espiritualmente. Mas eu entendia que era acusação de Satanás. Eu entendia. E o psicológico, né, que foi a pergunta aí da missionária, né? Mentalmente, psicologicamente. O psicológico, então, eu tomava muito remédio nessa época. Né? Então, eu não tive esse tempo de sentir o luto. E o interessante é que a minha avó, ela tinha perdido 2 filhos por afogamento também. E aí, um deles, não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô falando com a minha filha, ela tá batendo na porta. Ah, tá. Pode continuar. Aí, então, assim, eu não estava vivendo o luto. Não estava vivendo o luto, né? Então, eu comecei a lembrar que a minha avó tinha passado por aquilo ali. Tinha sentido, né, o mesmo que eu senti. E quando eu ligava para ela falava assim, mas seja forte, vai dar tudo certo, eu superei, você lembra, né? Porque a gente passou juntos por uma perda dela também. E aí eu pensei assim, eu vou parar com esses remédios, porque eu nunca vi a minha avó tomando um remédio, né? E eu não tô sentindo nada, eu não consigo chorar, eu não consigo... eu só sentia saudade, né? Eu sentia falta dele.
Mas eu não conseguia chorar, não conseguia viver o luto. Então, um dia, eu lembro que era em novembro, no Thanksgiving, no dia do Thanksgiving, eu tinha deixado de tomar todos os remédios, né? Fazia uma semana que eu tinha decidido assim, eu não vou mais tomar esses remédios. E esses remédios são muito fortes, né? São narcóticos, o seu corpo se acostuma com isso. Isso. E você não pode tirar assim tão abruptamente, né? Tão assim, bruscamente. E eu lembro que eu tirei, não sabia disso. E aí eu comecei a sentir o meu coração palpitando, suando. Novembro é frio, né? Sim. E a gente ia para casa de uns amigos, porque era Thanksgiving, jantar com eles, e eu falei pro meu esposo, eu preciso ir pro hospital porque eu vou ter um infarto. Eu tô sentindo que o meu coração tá batendo muito forte, eu não tô me sentindo bem, eu tô sentindo tonta, tô suando. E aí ele me levou pra emergência, ele chegando lá, os médicos fazem aquela triagem toda, né? E já me colocaram logo pra dentro, quando eu falei que tava com o coração palpitando. E aí já me colocaram pra dentro, começaram a fazer a triagem, a perguntar se eu tomava algum remédio. E eu falei, não tô tomando nada, mas... Aí ele falou assim, não, mas até... você não tá tomando os remédios? Meu marido falou, não, eu parei de tomar os remédios. Aí o médico perguntou, mas que remédio? E aí a gente falou, eu falei, eu tava tomando remédio antidepressivo pra dormir, e tava dando os nomes dos remédios, né? Aí ele falou assim, e você parou de tomar eles? Aí eu falei, parei. Não, você não pode, então vamos voltar a tomar esses remédios, se você quiser parar, a gente vai parando gradualmente. Aí eu falei assim, não, eu não vou tomar mais esses remédios, já que eu sei que eu não tô morrendo, que eu não vou ter nada. Aí o médico falou, não, você pode ter um infarto, né? Eu falei, não, eu não vou ter nada, o Senhor não vai deixar isso acontecer. E qual era a tua idade nessa época? Eu tinha 38, eu acho, 38 anos. Meu Deus. 38 anos. Então, eu falei assim, não, eu não vou tomar mais. Então, ali, naquele momento, eu não tomei mais os remédios. E ali eu comecei a realmente a sentir, né, o luto. Né, a chorar, a cair na real. Como eram as tuas noites, assim? Conseguia dormir depois dos remédios, né? Que você retirou os remédios. E como que você lidava, assim, com as noites? Dormia ou acordava? Dormia. O Senhor me colocava num sono profundo. Glória a Deus. Ele me colocava num sono profundo. Eu fazia a minha oração e ele me colocava num sono profundo. E durante esse processo todo, assim, no início, né? Que mesmo você tomando os remédios, como que você conseguia buscar o Senhor? Se você sentiu quebrantamento, né, aquele quebrantamento de coração, o arrepio que a gente sente, né, aquela presença do Espírito Santo, você conseguia sentir mesmo medicada? Não. Não consegue sentir nada? Não. Então, após a medicação, você conseguiu sentir nesse aquela período, presença? Reformulando a pergunta da minha comadre, nesse período você conseguia conversar com Deus? Você conseguia conversar com Ele da forma que você conversava antes? Ou o relacionamento também foi, como é que se esfriou, diz? né? Isso. Esfriou da minha parte, né? Porque o interessante é que as pessoas me buscavam, me procuravam para orar. Justo. Para orar por elas também, né? Houve um outro casal que perdeu uma menina, né? Atropelada, aqui em Boston também, 40 dias depois que eu perdi o Noah, e me procuraram para aconselhar essa mãe. Então, tipo assim, sempre me buscando, não deixava eu em paz, né? Que eu queria ficar sossegada, quietinha, sem falar com ninguém. É isso. Né? Mas é isso. Mas sim. assim, o Senhor sempre puxando, sempre resgatando, sempre, não, vem aqui para perto. Você não quer falar comigo, mas espera aí, que eu quero te usar. Usando estratégias. E a sua relação, porque assim, você acabou citando
que tinha muitos cargos na igreja, servia muito a igreja, e nesse período de luto, né? Como que ficou a sua interação na igreja em relação aos cargos? Eu não sei se você pregava na época, Não. né? Se servia no altar. Então, como que ficou isso? Você entregou os cargos? Não. Eu Continuou. Continuei. Uau! Por teimosia. Porque eu teimosia, sabia né? também que se eu entregasse, que se eu esmurecesse, eu ia Ia ficar esfriar. ruim. Eu ia ficar ruim. Uhum. Então, assim, eu tomava uma decisão, e eu tomo uma decisão todos os dias, né? Porque a gente que perde um filho, a gente tem que escolher todos os dias se a gente quer viver ou se a gente quer ficar na cama chorando. Porque é nosso direito de ficar na cama chorando. É nosso direito, né? A gente pode fazer isso. E quem que vai dizer, não fica aí, você não pode fazer isso? Não. A gente tem essa opção, o Senhor nos dá essa opção. Então eu escolhia levantar todos os dias. Falei, não, eu vou fazer o meu melhor, eu tô aqui ainda. Nunca veio o sentimento de morte, de querer Não. tirar os... Não. E pela minha filha, pelo meu esposo também, né? Amém. Então eu precisava ser essa coluna. Não era o lugar que eu queria estar. Não era o lugar que eu queria estar. O meu marido, na época, ele estava indo para a igreja com a gente, mas ele não... Quando tudo aconteceu, ele se revoltou com o Senhor. Uhum. Ele falou, por quê? Né? E ele questiona até hoje também, né? Então, eu não podia... eu, mesmo chateada com o Senhor, mesmo brava com o Senhor, mesmo não entendendo por que ele fez aquilo, eu insisti, porque no fundo eu sabia. E as pessoas sempre vinham com aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É isso. E eu já não aguentava mais ouvir aquele versículo. Meu Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. E eu pensava assim, eu creio no Senhor, eu sei que os planos dele são sempre para o bem e nunca para o mal. Eu não entendo agora e eu não posso ir de encontro. Eu preciso ser a coluna da minha casa, eu preciso continuar sendo a Bíblia que o meu marido lê. Eu preciso ser a força para minha filha. Ela precisa ver em mim uma mulher de força para que nada venha abalar ela quando ela crescer, quando ela estiver mais velha. Então eu preciso ser essa coluna. Então se eu esmurecesse, se eu falasse assim, realmente, o Senhor fez, não sei porquê, aconteceu, é culpa do Senhor, não quero mais ir para a igreja. Então eu tinha essa opção. Só que essa opção era morte. Era morte. E eu precisava continuar. Então, por teimosia, eu continuei. É por isso que eu chamo ela de Débora. Por isso que eu chamo ela de Débora. Evangelista Cláudia, nesse processo, você precisou liberar perdão para alguém durante esse processo? Como é que foi isso? Com certeza. Com certeza. Eu precisei sim. E foi muito difícil. O caminho do perdão foi muito difícil, mas é um caminho que me levou à obediência ao Senhor. Aleluia. Então, ele não mandou a gente perdoar? Não é um mandamento? Então, quem sou eu para julgar ou condenar alguém? Né? Ou a viver na culpa? Eu entendi que o perdão não é sobre a outra pessoa, né? Sim. Mas é sobre a minha própria libertação. Então, eu precisava sim obedecer ao Senhor e liberar perdão. Então, eu liberei perdão para o dono do prédio,
porque ele deixava, né, onde eu morava, ele deixava tudo aberto, não tinha cerca, né, ele não mantinha o local seguro. Eu também liberei perdão para minha amiga, foi algo muito lindo, que Deus também tocou no meu coração e falou assim, não foi culpa dela, você precisa libertar ela dessa carga, ela não dorme mais, ela tem ataques de pânico, e o Senhor me levou a ver as situações que ela estava passando por isso. E eu falei, meu Deus, eu não posso, jamais, não posso fazer isso com ninguém. Não foi automático, foi um processo. Não foi simples, eu vou ser honesta com vocês, não foi simples, mas foi um passo necessário para que eu pudesse seguir em frente e permitir que Deus tratasse o meu coração de verdade. Então, o perdão é obediência. Obediência. Se alguém puder, se essa palavra, né? Se essa frase entrar na mente de alguém hoje, já valeu a pena. Aleluia. Perdoar é obediência. Às vezes a gente fica tanto tempo segurando algo, né? Segurando a vida de uma pessoa, nos segurando também, né? Então, seja obediente. Nos dá um exemplo, amada, já que você está falando assim de perdão, nos dá um exemplo de como é sentir quando você perdoou realmente alguém. Quais são as suas atitudes diante de uma liberação de perdão? É voltar a ter mesa de novo. Comunhão com a pessoa? É comunhão, fazer o caminho de volta, né? É abraçar, é amar. Eu lembro que eu encontrei... É uma demonstração de que realmente você perdoou aquela pessoa. Sim. Eu lembro que eu encontrei no mercado com o dono do prédio. E quando ele me viu, eu senti que ele perdeu a cor. E eu abri os braços, né, em direção a ele, e ele veio, me abraçou, e ele chorou, e ele falou, eu tenho um filho também, e me perdoa, eu vou consertar todos os meus prédios, eu vou fazer o melhor, e eu perdoei ele, né? Então, ele também estava passando por uma situação, né, de sentir culpado, né? Então, assim, acho que no momento que você sente que você pode sentar na mesa novamente, olhar nos olhos, abraçar aquela pessoa, falar assim, conta comigo, né? É sinal de que você realmente perdoou. E deixar aí, esquecer, deixa para trás. Quando a gente erra, a gente não pede perdão pro Senhor, e o que ele faz? Ele joga no mar do esquecimento. Não é? Então a gente precisa. Então você liberar. sentiu ali que ele recebeu o perdão, porque tem pessoas que por mais que a gente peça o perdão para essas pessoas, elas fingem que receberam aquele perdão, porém elas saem daquele encontro, né, com você, porque você disse que teve um encontro com ele, né? Sim. Ele poderia ter fingido aquele abraço e logo após virar as costas, voltar aquele sentimento de rejeição, né? Tipo, eu não vou receber o perdão. Então, eu tô fazendo essa pergunta por quê? Porque tem pessoas aqui na live, eu não sei se possa ter, que elas podem liberar o perdão para alguém e sentir que aquela pessoa ela não recebeu de fato aquele pedido de perdão. Você entendeu? Uhum. Que ela continua fazendo as mesmas artes, entendeu? Por exemplo, você pediu perdão para ele, se ele não fosse uma pessoa verdadeira que necessitasse daquele perdão, ele só ia lhe abraçar ali e você não ia sentir Uhum. que realmente aquela pessoa ela recebeu aquele perdão. Uhum. Você entendeu? Sim. Então, assim, o que eu queria que você falasse para os nossos internautas, né, comentasse, não sei, que Deus possa lhe usar, que mesmo que a pessoa não receba aquele perdão, você faça a sua parte, né? Porque você estava precisando liberar o perdão, mesmo que ela não recebesse. Exato.
Exatamente isso. A gente faz a nossa. Nossa, agora. Bem na hora do perdão, algo tão importante. Internet dela. Você entendeu, né, o que eu quis dizer? Que tem pessoas que fingem, né, receber o nosso perdão. Tipo, eu tô aqui, eu falo com você, me perdoa, né? Aí você, não, mas aí tá já não é sobre perdoada. você. Mas aí já não é mais sobre você. O que você pode fazer é liberar o perdão, fazer uma oração por aquela pessoa e hope for the best. É acreditar que o Senhor vai tocar, talvez não toque naquele dia, mas acreditar que o Senhor vai tocar aquela pessoa de alguma forma ou de outra, né? Então, assim, eu creio que você fazendo a sua parte, liberando perdão, fazendo uma oração, mantenha aquela pessoa nas suas orações, porque aí já deixou de saiu do seu ombro. Sim. Tirou esse jugo não é seu. Verdade. Não é seu mais. Porque Então, tem pessoas que se questionam, né, amada? Tem pessoas que falam assim, mas eu fui lá e ela agiu assim, né, seca, áspera, a pessoa, né? Então, acaba realmente até muitas das vezes frustrando aquela pessoa que foi lá e pediu perdão. Não, mas eu sei, eu entendo, mas... Entende? Eu sei que a gente fugiu um pouco, né, do testemunho como foi, né? Mas se o Senhor pediu para eu fazer essa pergunta, porque tem pessoas aqui que precisam entender como que funciona o processo do perdão, porque isso é relacionado a você, não é sobre a outra pessoa, né? Muitas das vezes. Para ele não foi necessário, né? Você sentiu que ele recebeu aquele perdão. Só que você que está aqui na live, você tem que entender que é também sobre você. Se a pessoa recebeu ou não, aí já é ela com o Senhor. Exatamente. Isso mesmo. A gente não tem o direito de condenar, de julgar, né? E nem de manter alguém vivendo na culpa. Então a gente perdoa. Agora, se a pessoa escolhe continuar vivendo na culpa, aí você não pode fazer mais nada. O que você pode fazer é pedir, clamar para o Senhor. Senhor, se revela a essa pessoa, para que ela possa entender que ela está liberada dessa culpa, né? Que ela tem esse perdão e esperar o melhor. Infelizmente, o entendimento só o Espírito Santo de Deus que pode né, se revelar e fazer a pessoa compreender. O perdão é algo muito lindo, né? Como a evangelista Cláudia falou, que ela liberou o perdão e conseguiu conviver. Muitas vezes a gente não consegue conviver com a pessoa depois de liberar perdão, né? Tem muitas pessoas que preferem liberar o perdão e não conviver mais. Mas que lindo, né? Que atitude linda é essa da evangelista Cláudia, porque eu digo assim, Rayane, não sei se eu conseguiria, porque foi um processo muito doloroso. Eu escutando o áudio dela, né, que ela mandou lá no nosso grupo, e quando eu escutei o áudio, eu falei assim, nossa, o que passou na cabeça dela a respeito dessa amiga? Tipo assim, será que naquele dia, se ela não tivesse ido, tinha sido diferente? E aquilo ali ficou batendo dentro de mim. Eu fiquei assim pensando, o que ela deve ter sentido? Porque eu senti isso. Imagine ela, né? A profundidade, o emocional, tudo ficou abalado. Mas que bom saber que você conseguiu, né, alcançar a misericórdia e devolver o perdão, porque ele não é nosso. Não. É como eu vi a missionária pregando esses dias. A gente não morreu por ninguém. A nossa mão não é furada. Quem morreu foi Jesus. Ele é o autor e consumador da vida. Então, ele é o liberador de perdão. Então, não somos Jesus para reter ninguém, né? Então, que a gente possa liberar perdão, que nós possamos liberar aquilo que está preso, as mágoas que estão presas, e a gente possa colocar para fora. Porque Deus, Jesus, né? Aliás, ele ensinou na sua oração, né? Que a gente tem que perdoar para ser perdoado. E é sobre isso. Exatamente. Amém. Então, amadas, estamos chegando já na reta final, né? Verdade. Eu queria ouvir muito mais, só que o tempo nos espera. É verdade. Numa próxima oportunidade.
Amém. Se você pudesse resumir tudo em uma frase, o que Deus te ensinou através da dor? Resuma aí pra gente e deixa Deus te usar. Eu poderia citar o Salmo 34:18, que fala assim: perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado e salva os de espíritos abatidos. O que eu posso falar é que mesmo na dor mais profunda e incompreensível de um ser humano, Deus nunca nos abandona. Deus sempre está com a gente, em todos os detalhes, em todos os momentos. Ele esteve comigo, Ele está comigo, Ele me sustentou quando eu não tinha força. Amém. E Ele transformou o que parecia o fim em um caminho de propósito e de cura também. Aleluia. E eu posso dizer que a morte do meu filho foi para a honra e glória do Senhor. Porque eu creio que os propósitos do Senhor a gente não entende agora. Mas eu vejo, literalmente, eu vejo a mão dele. E através de tudo que aconteceu, os milagres que ele tem feito na minha vida, na minha casa, o que ele fez, sabe? O casamento da minha filha, né? Ela está na igreja, casou com um homem de Deus também, sabe? E é loucura, é igual eu falei no áudio, né, para vocês, que às vezes eu me sinto assim, meu Deus, eu não posso ficar falando essas coisas que as pessoas vão achar que eu sou doida. Mas eu glorifico a Deus, porque Ele me escolheu para passar por isso. E eu dou graças a Deus, porque apesar de ter sido difícil esse caminho, eu vejo o nome do Senhor sendo glorificado na minha família. O milagre não está completo ainda. Eu ainda espero a salvação do meu esposo. Oh, glória. Deus vai fazer, está fazendo. Vai sim. Eu creio que o milagre vai se completar. Né? Uma das minhas orações é isso: Senhor, eu quero viver a plenitude das tuas promessas. Amém. E as promessas dele é o meu esposo se convertendo ao Senhor, conhecendo o Senhor, sendo o melhor amigo do Senhor. Né? Sendo um homem, ele já é, né? Vamos profetizar assim, ele já é um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Então, assim, a promessa ainda não se cumpriu, mas está bem perto de se cumprir. Já se cumpriu no mundo espiritual, em nome de Jesus. Já foi liberado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É sobre isso, né? Deus colocou a evangelista Cláudia para ler o livro de Jó. E lá o que Jó diz? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, que bom, minha amada. Muito obrigado por ter participado do nosso podcast Amadas do Pai. Que o Senhor possa estar abençoando sua casa, sua família. Em nome de Jesus, o seu esposo também vai vir para os pés do Senhor. Tudo é um processo. Claro. Mas eu creio que aquilo que foi liberado no mundo espiritual, o Senhor já está trabalhando. E que Deus te abençoe sua casa, abençoe sua filha. E que tudo coopere para o seu bem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigada, minha querida, viu? Muito obrigada. Ela já falou tudo que eu gostaria de falar, né? Então, só aqui para complementar, né, que o Senhor continue te abençoando realmente a sua casa, a sua vida, seu ministério, que você continue com essa graça, né, com essa fé, porque você é uma mulher de fé, você é uma mulher de garra, você é guerreira, você é Débora, como eu sempre falo, né? É verdade. Desde a primeira vez que a gente se viu. É verdade. Desde a primeira vez. Então, assim, que o Senhor te conserve essa mulher cheia do poder e da graça do Senhor Jesus. Amém? Se você quiser falar alguma coisa, fale, fique à vontade, que ainda o podcast é seu. Oh, gente, não, eu poderia passar a noite aqui falando, melhor não me dar essa liberdade. Melhor não dar liberdade, mas eu queria agradecer a todo mundo que está aí com a gente, e as minhas amigas, Sirlene, pastora Robélia, saudade de você também, pastora, que está lá no Brasil, a Sirlene, né? Vocês uma galera aí, né? Uma galera lá da Holy Spirit, todo mundo aí ligadinho, tá? Então, as meninas o pastor. São maravilhosos.
Um abraço pro Isaac também. Saudade, Isaac. Ai, que lindo. Então tá, gente, muito obrigada por todos, né, que estiveram aqui com a gente até o final, que Jesus possa abençoar a vida de todos, né, aí tremendamente. Até o próximo episódio, se Deus quiser, né, porque esse podcast nasceu primeiro no coração de Deus e depois no nosso coração. Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.